Boa noite, igreja. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus possa reinar em nossas vidas. Amém. Que bom, mais uma vez, o Senhor nos proporcionar esse momento tão maravilhoso. Estamos aqui reunidos para juntos podermos adorar e glorificar esse Deus que é digno de toda honra, de toda glória, e que a cada dia Ele tem cuidado de mim e de você. Porque o nosso Deus é um Deus que cuida daqueles que faz a sua vontade. Seja bem-vindo ao mundo do nosso irmão Mateus. Para nós é uma alegria poder ter você aqui presente, para nós podermos adorar esse Deus que é grandioso e poderoso. A reflexão do nosso irmão Antônio, muito boa, do nosso irmão Antônio Chimene, é porque Jesus realmente podia orar naquele momento e descer ali uma legião de anjos, né, e destruir todos aqueles saudáveis. Mas só que Jesus não ia fazer isso, porque Jesus ele veio para morrer por cada um de nós. O propósito de Jesus era morrer, porque através da sua morte ele ia trazer vida a cada um de nós, porque a morte de Jesus trouxe vida a muitas pessoas e continua indo trazendo vida para aqueles que querem se achegar até a Ele e assim obedecer o Evangelho. Nós estamos estudando em Marcos, né? O nosso irmão Cláudio deu o início desse estudo e em Marcos, esse grande discípulo, ele vai tratar logo sobre o Evangelho, né? Que é a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. E Cristo ressuscitou, irmãos. E hoje ele se encontra à destra do Pai e ele contempla a mim e a você. Satanás, ele pensou que a morte de Jesus, ele pensou que Jesus morrendo, ele ia vencer. Porque Satanás não sabia do plano de Deus, de maneira alguma. Mas só que ele foi derrotado, porque a morte de Jesus foi para trazer a reconciliação com o homem que estava destituído e afastado de Deus. E Cristo morreu por cada um de nós. Né? Quero também falar do louvor que o nosso irmão trouxe, né? Qual o nome, né, que você vai proclamar, né? Pronunciar, né? Não é Maria, nem José, nem Paulo. Mas esse nome, irmãos, é Jesus, Todo-Poderoso. É esse nome que nós devemos proclamar e recorrer, porque é de lá que vai vir o quê? O nosso socorro. Né? Nós vemos muitos homens da Bíblia que teve um grande exemplo de homens de Deus, de verdade, como esse louvor que foi entoado, Paulo, José, Maria. Na verdade, Maria foi uma grande mulher de verdade. Por quê? Porque Maria foi aquela que serviu. Maria foi uma serva do Senhor. Não é verdade? Mas só que nenhuma dessas pessoas procuraria em um momento glória para eles mesmos. Mas todavia eles direcionavam toda honra e toda glória a quem? Ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Maria, sendo mãe de Jesus, mas ela foi uma serva. Na verdade, ela foi uma serva, serviu ao Senhor, né, de todo amor e todo o coração, e também incentivar as pessoas a servir. Né? Teve aquele momento que o vinho acabou, não é verdade? As pessoas foram lá até Maria, né? É mais ou menos assim, né? E Maria não, eu não posso resolver isso. Mas quem pode resolver isso é o Senhor o quê? Meu filho, o Senhor Jesus. Na verdade, ele é que pode resolver toda a situação. Então, meus irmãos, que nós possamos desejar toda honra e toda glória e depositar toda a nossa fé em quem? No Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é aquele que morreu por mim e por você. Foi Ele que
derramou seu sangue por toda a humanidade para a remissão de pecados. Hoje eu quero falar sobre líder, né? Liderança, né? Quando nós lemos a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, nós vamos ver, irmãos, que Deus toda a vida levantou uma pessoa para poder estar à frente de quem? Do seu povo. E esse líder tinha um grande papel. Era de direcionar o povo de Deus para andar conforme o quê? A sua vontade. E em um momento esse líder, ele ensinava o povo a reverenciar e depositar toda a sua fé nele. Não, de maneira nenhuma. Todavia, aquela pessoa que estava na frente, ele ensinava aquelas pessoas a andar conforme a vontade de Deus e dizia, ó, esse Deus aqui é o Deus Todo-Poderoso. A Ele aqui vocês vai servir. A Ele aqui vocês vai depositar o quê? Toda a sua fé. Então nós vamos ver muitas pessoas, muitos homens que Deus levantou para estar à frente do quê? Do seu povo. Para poder direcionar aquele povo a andar conforme a vontade de quem, meus irmãos? De Deus. E não é tão diferente hoje. Na verdade, quando nós entramos aqui no Novo Testamento, nós vamos ver que Deus também levantou homens para poder estar na frente do seu povo. Tem os presbíteros, não é verdade? Que um dia vai ser levantado, se for da vontade de Deus. Mas qual é o papel do presbítero? É ensinar a igreja a reverenciar e depositar a fé nele? De maneira nenhuma. O papel do presbítero é direcionar a igreja a andar conforme o quê? A vontade de Deus. Por que de quem é a igreja? É do Senhor. É do Senhor Jesus Cristo. Então Deus levantou vários homens para poder estar à frente do quê? Do seu povo. E esses homens que realmente foram levantados por Deus, que Deus levantou, eles tinham um papel de ensinar esse povo a andar conforme a vontade de Deus e depositar toda a sua fé em Deus. Mas nós sabemos, irmãos, que às vezes acontece o quê? Ao contrário. Aquele homem que está na frente está até ensinando. Está dizendo, ó, vocês têm que seguir a Deus. Você tem que fazer a vontade de Deus. Mas muitas das vezes, alguns da multidão, eles veem aquele líder até como no lugar de Deus. E quando aquele líder erra, ele erra. E quando aquele líder abandona, ele também faz o quê? Abandona. Quando aquele líder se afasta por algum tempo, o povo fica o quê? Disperso, sem saber o quê? O que fazer. É verdade? Mas o povo está lá. Mas aqueles homens que foram levantados por Deus, estão lá ensinando como é que o povo tem que andar. E para tratar desse assunto, eu queria falar de um grande líder, chamado Moisés. Né? Nós sabemos bem a história desse homem, desse menino, né, que nasceu ali no palácio, né, de Faraó, ali no Egito, né, com riqueza, com grande luxo, mas abandonou tudo para poder servir a quem? Ao Senhor. Moisés, ele não olhou para a riqueza que ele tinha lá no palácio, mas ele abandonou tudo para poder servir a quem? Ao Deus Todo-Poderoso. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 32, do primeiro versículo em diante. Eu leio essa passagem bíblica, irmãos, eu me lembrei do nosso irmão Antônio, que está aqui na frente. Vocês lembram da mensagem do irmão Antônio? Eu me lembro muito bem. Ele trouxe até um tema mudando, né, irmão? Que a voz do povo, né, não é sempre a voz de Deus, né? E eu acho que o irmão Antônio trouxe até um pouco desse texto. Capítulo 32, versículo 1. Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Vamos ler. Quando o povo de Israel percebeu que Moisés tardava muito a voltar do alto monte, juntou-se ao redor de Arão e exigiu: vamos fazer uns deuses que vão à nossa frente, porque a esse Moisés, a esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o
o que lhe aconteceu? Versículo 2. Arão consentiu e orientou-os: tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e filhas, e trazei-os. Então todo o povo tirou das orelhas os brincos e os entregaram a Arão. Este, recebendo das suas mãos, os fez fundir em um molde e fabricou com esse o ouro derretido, uma estalta em forma de bezerro. Então o povo exclamou: esta é a figura dos nossos deuses, o Israel, que vos visitaram da terra, que vos tiraram da terra do Egito. Diante dessa manifestação do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e fez esta proclamação: amanhã será um dia de festa dedicado ao Senhor. No dia seguinte, todo o povo se levantou bem cedo, oferecendo holocausto e trouxeram sacrifícios de comunhão. Todas as pessoas assentaram-se para comer e beber. Mais tarde, levantaram-se para se divertir. Versículo 7. Então o Senhor avisou a Moisés: vai, desce depressa, porque o teu povo que ajudar-te a subir da terra do Egito perverteu-se. Com muita facilidade e rapidez, desviaram-se do caminho que eu lhes havia ordenado. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, e eles estão adorando, e lhes estão oferecendo louvores e sacrifícios, e proclamaram em alta voz: este é o teu Deus, o Israel, que te fez subir do Egito. E o Senhor disse mais a Moisés: tenha observado este povo, eis que é um povo de dura cerviz e teimoso. Agora, portanto, deixai-lhe para que inflame contra eles a minha ira, e eu os consumo. Todavia, mais tarde, farei de ti uma grande nação. Amém? Irmãos, nós sabemos bastante sobre a história desse grande homem, esse homem chamado Moisés, a qual Deus levantou para estar à frente do seu povo, para poder tirar aquele povo da terra do Egito. E como eu falei, Moisés realmente foi aquele homem, foi aquele líder, que estava ensinando aquele povo a andar conforme o quê? A vontade do Senhor. Nós podemos bem presenciar que, quando o povo estava lá no Egito, todos aqueles milagres lá que Deus fez, aqueles prodígios, Moisés falava o quê? O Senhor vai fazer o quê? Assim. Deus mostrou para aquele povo que todos aqueles prodígios e milagres, quem fez foi o Deus Todo-Poderoso. Então Moisés realmente ensinava aquele povo a andar conforme a vontade de Deus. Moisés foi aquele líder que estava direcionando o povo a andar conforme o quê? A vontade do Senhor. Só que o que é que acontece? Esse povo saiu do Egito, na realidade, mas o Egito não saiu de quem? Deles. Saíram do Egito, mas o Egito continuava o quê? Naquele povo. É tanto que por várias vezes, quando tinha uma situação difícil, na peregrinação que eles estavam aqui no deserto, eles se lembravam da onde? Não, lá no Egito era assim. Não é verdade? Então o Egito estava no meio daquele povo. Exatamente. Durante vários séculos de escravidão no Egito, o povo de Israel teve um grande conhecimento egípcio, e sua língua
cultura, mas também se deixou influenciar terrível e profundamente por seu quê? Paganismo, idolatria. Durante todo aquele tempo que aquele povo foi escravizado lá no Egito, eles pegaram vários costumes do povo do quê? Do Egito. Principalmente o quê, meus irmãos? A idolatria. A idolatria. Então o Egito ainda habitava no meio daquele povo. É tanto que acontece o que aconteceu hoje. Moisés estava lá no monte, falando com Deus como se fosse face a face, a Bíblia fala, porque ali Deus estava dando todas as ordenanças que Moisés ia passar para o seu povo, que era a lei. É verdade? E eu quero também frisar que Deus levantou Moisés, mas também Deus levantou uma pessoa para estar ao lado de quem? De Moisés. E quem foi? Arão, seu irmão. É como, um exemplo, é como se Moisés fosse o chefe, né? E Arão o subchefe. Mas os dois, eles tinham que ter o mesmo conceito, que era direcionar esse povo a andar conforme o quê? A vontade de Deus. E Arão também já tinha esse conceito. Ele já tinha esse conceito. Mas olha o que aconteceu, irmão. O povo vê que Moisés demora em descer. Né? Então aqui nós podemos observar que a fé desse povo, que a fé dessa grande multidão que saiu do Egito, não estava no Deus Todo-Poderoso que Moisés apresentou a eles, que Moisés ensinou a eles, mas a fé deles estava baseada em quem? No próprio Moisés, no homem, na criatura, e não no Criador. É tanto que eles falam, ó, este Moisés, ele demora aí, né? Ele tarda em vir. Então onde é que estava baseada a fé dessa grande multidão? Em Moisés. A fé deles não estava baseada no Deus Todo-Poderoso, a qual Moisés estava ensinando que eles fizessem a vontade dele. E eles chegam até Arão. Eles chegam até Arão no versículo 32. Não, desculpe, no versículo 1. Olha como é que fala. Quando o povo de Israel percebeu que Moisés tardava muito a voltar, no alto monte, ajuntou-se ao redor de quem? De Arão, e exigiu: vamos fazer deuses que vão à nossa frente, porque esse Moisés, esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Né? E eu fico mais assim impressionado, irmão, né? Mais na frente vai dizer que o povo exige, né, que Arão faça um Deus para que eles pudessem adorar. E Arão, irmãos, ele se entrega à condição do pedido daquela multidão. Ele se entrega. Ele se sente pressionado até o ponto de obedecer o quê? Né? A voz do povo. Mas não era para ter acontecido isso. Porque Arão também tinha o mesmo conceito de quem? De Moisés. Mas Arão também, irmãos, ele também estava lá no Egito, escravizado por 8 anos. E também pegou vários costumes daquele povo. É tanto que nós vemos que foi o próprio Arão que deu a ideia: ó, vocês tragam o brinco, né, das suas mulheres, das suas filhas. Ele mesmo derreteu aquele ouro e fez o quê? Bezerro de ouro. Por quê? Porque Arão já tinha técnicas para fazer isso. Porque ele presenciou, ele viu e até adorou talvez lá no Egito. Isso era uma coisa costumeira de Arão. Então nós podemos ver que também Arão saiu do Egito, mas o Egito estava na vida de quem? De Arão. Aquele homem a quem Deus vai separar para ser o quê? O sumo sacerdote, da tribo dos levitas, de onde vai vir toda a linhagem dos sacerdotes. Né? E o ponto que eu quero trazer aqui, meus irmãos, é que o homem de Deus, aquele que foi levantado por Deus, ele não é para ouvir a voz da multidão, mas sim a voz de quem? Porque a voz de Deus é a que acerta. A voz de Deus é a que vai trazer o bem para a multidão. Então o homem que realmente está fazendo a vontade de Deus, ele não vai ceder
à pressão da multidão. Ele não vai ceder. Ele vai bater os pés e a mão, eu não cedo a essa pressão, porque eu sirvo Deus Todo-Poderoso. Né? O que eu quero falar com isso, meus irmãos? Às vezes nós estamos em ambiente, seja no trabalho, seja numa fila para pagar uma conta ou alguma coisa, mas não falar no trabalho, no colégio, né? Eu discipulo na Vitória, porque a minha preocupação é no colégio, né? Porque lá tem várias ideias, pensamento diferente. E eu digo, Vitória, hoje o seu pensamento é o quê? É diferente totalmente dos pensamentos das pessoas que estão lá no mundo. E eu digo, Vitória, não se deixe induzir por várias ideias, né? Porque um fala uma coisa, outro fala outra, mas quem é que a Vitória vai obedecer? O Senhor, nosso Deus. E às vezes, estamos escutando muitas das coisas e por muitas das vezes não está pautado e se alimentando da palavra, às vezes traz uma confusão o quê? Na nossa mente. Isso é o risco de acontecer como aconteceu o quê? Com Arão. Nós podemos cair e pegar contra quem? Contra Deus. Né? Interessante que quando Moisés morre e Deus fala com Josué, qual foi o principal ponto que Deus ele fala ali com Josué? Tu medita na minha lei o quê? De dia e de noite. Medita na minha lei de dia e de noite. E se assim tu fizer como Moisés, tu será o quê? Bem sucedido. Mas por que Deus ele fala isso para Josué e também fala para mim e para você que nós temos que meditar de dia e de noite? Para que quando vier essa pressão da multidão, eu e você não venha ceder o que o povo está pedindo, mas sim fazer a vontade do quê? Do nosso Deus, que está escrito na sua palavra. Arão, ele se deixou ser conduzido pela pressão da multidão. E ele faz o povo pecar cada vez mais. É tão interessante, irmãos, que Arão, ele faz o bezerro de ouro, ainda faz mais o que depois? Um altar. Ainda faz um altar do povo adorar aquele bezerro de ouro. Olha aqui no versículo 2. Desculpa. No versículo 4. E este, recebendo das suas mãos, o fez fundir em um molde, e fabricou com esse o ouro derretido, uma estalpa em forma de bezerro. Então o povo exclamou: esta é a figura do nosso Deus, o Israel, que vos tiraram da terra do Egito. Preste atenção como é que estava a mente desse povo. Aquele bezerro que eles fazem naquele momento, eles colocam dizendo que é ele que vai à frente, que tirou eles o quê? Da escravidão do Egito. O povo esqueceu, irmão, do Deus Todo-Poderoso. O Senhor realmente tirou ele da terra do Egito. E o mais interessante é como Arão se deixou conduzir por aquela multidão do versículo 5. Olha aqui, irmãos. Diante dessa manifestação do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e fez esta proclamação. Isso acontece na vida daquelas pessoas que não estão pautadas na palavra de Deus e nem estão meditando ela nem de dia e nem de noite. É a vida diária. Agora, continuando. Amanhã será um dia de festa dedicado ao quê? Ao Senhor. Então, Arão, além de fazer o bezerro, ele faz um altar e faz o quê? Uma proclamação, que amanhã será o quê? Um grande dia, uma festa, um culto dedicado a este bezerro de ouro. No versículo 6. No dia seguinte, todo o povo se levantou bem cedo, ofereceram holocausto e trouxeram sacrifício de comunhão. Todas as pessoas assentaram para comer e beber, e mais tarde o quê? Levantaram-se para se divertir. Meus irmãos,
eu imagino, né, Deus, naquele momento, vendo o que Deus estava contemplando. É tanto que Deus falou: Moisés, desce depressa, Moisés. Daí Deus fala só que o teu povo, né? O teu povo está lá se corrompendo, adorando um bezerro de ouro. A ira de Deus, irmãos, é tão grande que chega ao ponto de dizer: ó, eu vou destruir esse povo. Esse povo ele fala aqui no versículo 8, irmãos. Olha aqui, ó. Com muita facilidade e rapidez, desviaram-se do caminho que eu lhes havia o quê? Ordenado. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, e estão adorando, e lhe estão oferecendo louvores e sacrifícios. E proclamarem em alta voz: este é o teu Deus, o Israel, que fez subir do Egito. E o Senhor disse mais a Moisés: tenha observado este povo. És um povo de dura serviço, e o que, meus irmãos? Teimoso. Agora, portanto, isso aqui, meus irmãos, é o Senhor falando com Moisés. Agora, portanto, deixa para que flame contra eles o quê? A minha ira. E eu destruo todos. E depois eu farei o que de ti? Uma nova nação. Aqui Deus está virado. Né? Porque, meus irmãos, eu me lembro lá de a multidão que chegou para dizendo: ó, faz para nós um Deus, né? Porque este Moisés, ele está divino. Eu me lembrei sabe de quem? De Samuel. Não é verdade? Quem era o rei de Israel? Era Deus. Quem era que estava conduzindo o povo ali naquele momento? Era o profeta Samuel. Mas chegou um tempo que a nação de Israel começou a olhar para as outras nações, né? E via que tinha reis. E chegou: ó, Samuel, nós também queremos um rei que reine sobre nós, né? Aí você... Interessante que Samuel, ele ficou triste com aquela... Ficou triste, como é que eu posso falar? Ele saiu aqui. Ele ficou triste com a escolha daquele povo e pediu o quê? O rei para que reinasse o quê? Sobre eles. E o interessante que eu quero falar que Samuel, ele vai orar ao Senhor. Né? Samuel se sente rejeitado, não é verdade? E quando ele ora ao Senhor, o que é que Deus fala? Ó, Samuel, não fique assim não, porque o povo rejeitado não foi você não. O povo rejeitado foi o mim. Porque eu sou o rei deles. É eu que tirei da terra do Egito. É eu que fiz prosperar na terra de Canaã. Então, Samuel, porque Samuel ficou triste, né? Pensou que o povo estava rejeitando ele. E o Senhor: ó, Samuel, o povo não rejeitaram a ti, mas estão rejeitando o quê? A mim. Dessa mesma forma aqui. Esse povo, a qual Deus tirou com mão forte e poderoso do Egito, estava rejeitando a Deus, o Todo-Poderoso. Estava rejeitando a Deus pelo bezerro de ouro, pelo estalto que nada ele não pode fazer, que não tem poder para nada. Quando nós lemos aqui o Êxodo todinho, nós vamos ver várias vezes: Deus, ó, vocês não vão, né, se entregar em idolatria, adorar as estátuas, mas vocês têm que tirar por eu de vós. Mas como eu falei, o povo ainda, no Egito habitava um povo. Como é que está a minha sua vida? O Egito ainda habita na sua vida, irmãos. Saímos da escravidão do pecado, fomos libertos. Mas será que ainda nós estamos aqui nesse povo, se lembrando do tempo da escravidão? Nós possamos parar e analisar e ver como é que está a nossa vida diante de Deus. Porque esse povo saiu do Egito, mas o Egito nunca saiu deles. É por isso, irmãos, que nenhum, a não ser Caleb e Josué, nenhum dessa grande multidão que saiu do Egito conseguiram entrar na terra de Canaã, a terra prometida. Porque eles nunca abandonaram o Egito e habitavam na vida deles. Então, para que eu e você possamos ter uma vida boa diante de Deus, nós temos que abandonar o Egito, que ainda pode estar na minha e na sua vida. Temos que abandonar. Porque se nós não abandonarmos,
Todavia, quando vier alguma situação difícil ou contrária em nossas vidas, nós vamos lembrar da onde? Da terra do Egito. Não é verdade? Vocês já repararam que às vezes tem casal que se afasta da igreja? Ô rapaz, agora o meu casamento é mais feliz, né? Já ouviu isso aí? Quando eu estava na igreja, era tribulação. Ou então, quando está na igreja, quando tem alguma discussão, rapaz, aí se levou lá para o Egito. Porque lá no Egito não tinha discussão, um ia beber do lado, outro ia beber do outro, ia procurar as atrações do mundo para poder preencher aquele grande sofrimento. Então, meus amados, alguns pontos aqui que eu quero destacar para mim e para você, que a nossa fé, ela tem que estar firmada no Senhor, nosso Deus. E nós temos que realmente meditar de dia e de noite na palavra do Senhor, para que a multidão, quando vier exigir, ou falar alguma coisa contrária, que é diferente da Bíblia, nós não venhamos obedecer, porque nós temos o conhecimento da palavra de Deus. Arão se deixou levar pela multidão. Por quê? Porque também o Egito ainda habitava em Arão. Habitava em Arão. É por isso que ele deixou-se levar pela voz do povo, pela voz da multidão. E trouxe um grande pecado diante de Deus. Eu tenho certeza que se fosse Moisés não ia fazer isso. De maneira alguma. O mais interessante, irmãos, que o líder, aquele que direciona o povo, mas também aquele que intercede o quê? Pelo povo de Deus. Deus realmente ia destruir esse povo. Mas nós vamos ler mais na frente o que é que Moisés fala com Deus. Olha a ousadia de Moisés. A mesma ousadia que eu vi, sabe quem? Em Abraão. Quando queria salvar o seu primo. Não, o sobrinho, né, irmão? O seu sobrinho Ló. Né? Ló, de Sodoma, né? Deus não vai destruir esse povo, Moisés. Vai te dar uma serviço. E depois eu falei de mim, o que é uma grande nação. Moisés, não, Senhor, eu volto. Eu te peço, Senhor. Porque vão zombar da gente, ó. Tirar a gente do Egito para poder matar no deserto. E Deus se arrepende do que falou e faz aquilo que Moisés o que pediu. Não destrói aquele povo naquele momento. Mas o pecado, irmãos, ele traz grandes consequências. Depois que Moisés desce do monte, interessante que Moisés estava lá no monte e quem estava lá embaixo? Alguém se lembra? Quem estava lá embaixo falando Moisés? Josué. Josué estava lá embaixo. E quando Moisés vem descendo, Josué, ó Senhor, o povo está lá, né? Não, esse povo está se corrompendo, Moisés fala, né? Eu quero falar também com isso. Embora a grande multidão, mas tinha dois que não se corrompiam com a multidão, que era Josué, Caleb, Moisés. Arão desceu, mas depois, né, foi escolhido como sumo sacerdote. Interessante, porque às vezes, não sei se passa na mente de vocês, mas olhando na Bíblia, nós vamos ver grande homem de Deus, mas com grandes falhas, com grandes defeitos, mas na frente é perdoado. Mas também eu vejo poucos homens que não se provam ao de Deus, mas continuam servindo ao Deus Todo-Poderoso. Então, da onde nós vamos tomar o exemplo? Dos poucos e não dos muitos. Então, meus irmãos, eu e você possamos não só sair do Egito, mas que eu e você possamos tirar o Egito, o pecado de nossas vidas, para que assim eu e você possamos proceder bem nos caminhos do Senhor e entrar na terra que não é física, que esse povo entrou, mas numa terra celestial. E lá realmente não haverá nem pranto, nem choro, e nem ranger, né? De dentes. E Deus, Ele espera
por mim e por você. Amém? Nós servimos um Deus todo poderoso, o Deus dos exércitos, o Deus que enviou seu filho para morrer por cada um de nós. Então que nós possamos ser que nem Josué, Caleb, sabe? Embora a multidão esteja lá se corrompendo, mas eu e você não, eu não vou me corromper, porque o Deus a que eu sirvo, Ele é maior do que todas as coisas. Amém? Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está o teu Deus? Onde Ele está? Onde está o teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Onde está o teu Deus? Onde Ele está? Onde está o teu Deus? Onde Ele está? Amém? Deus seja louvado. Bom, irmãos, quarta-feira, nosso estudo aqui, né, de Marcos, né? Aqueles que puderem vir, é muito bom estarmos aqui reunidos para poder aprender mais, né? Vamos estar orando uns pelos outros, é verdade? Isso é um mandamento, é um ensinamento para cada um de nós. Queria lembrar os irmãos que sexta-feira não haverá grupo familiar. Vai ser quando? Na casa de quem? Lá no Maquiraz. É um pouquinho longe, mas dá para chegar lá, né, irmão? Não se perdeu, vai dar para sentar. Deus seja louvado. Vamos orar. Senhor, meu Deus, eterno Pai, toda honra e toda glória, Pai, seja dada a Ti. Muito obrigado, Pai, por tudo que nós temos, é só que te agradecer. Nós não somos, ó Deus, merecedor de nada, mas o Teu amor, Pai, a cada dia nos constrange, porque estamos tão longe, Pai, de fazer a Tua vontade. Senhor, que eu entregue nossas vidas, Pai, em Tuas mãos, ser conosco, nos dá força, nos anima, para que nós possamos permanecer, Pai, nos Teus caminhos, fazendo a Tua vontade, fazendo o Teu querer. Senhor, meu Deus, eterno Pai, eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, da mesma forma, Pai, que o Senhor nos trouxe até aqui, nos leva, Pai, em paz até nossas casas, nos livre de todo acidente, nos livre, Pai, de todo o mal, que nós possamos chegar bem em nossas casas. E eu entrego, Pai, a segunda, a terça, até o domingo, Pai, em tuas mãos, e tudo que possa acontecer, Pai, durante a nossa vida, esse dia, seja conforme a tua vontade, conforme o teu querer. É em nome de Jesus que eu fico amado, por ti eu te agradeço. Amém. Amém.